pela primeira vez, de quem que não acompanha. A hora mais ou menos a gente vai até a Bíblia, a palavra de Deus, e você é o nosso convidado nesse programa. E alguns à noite, outros tarde, bom dia pra vocês. Olha, é sensacional. Menos 1 igual a 0. Se você fosse perguntar para um professor de matemática, ele ia te dar um 0 na hora, né? Mas você vai ver que aqui está a nossa conversa, porque nós estamos de fazer esse cálculo aí conosco. Um deles é o nosso querido pastor Eberton de Souza, ou Eberton Batista de Souza, né? O nome dele completo. Ele é pastor da Igreja Adventista e Psicologia Pastoral. Pastor, bem-vindo, pastor Eberton. Não é a primeira vez que você vem aqui nos estúdios, mas é um prazer, porque é a primeira vez aqui no curso interativo, né? Uma alegria de estar com você aqui, com os nossos ouvintes. Realmente não é a primeira vez, nós nos sentimos felizes de poder voltar e contribuir aqui com vocês através desse estudo da Palavra de Deus. Muito bem. Outro pastor que aqui está com a gente é o pastor Josué Moraes. Ele chegou há pouco tempo aqui no estado do Pará, é bacharel em teologia, licenciado em matemática. Eu acho que foi de propósito que a gente chamou ele aqui, hein, para fazer essa conta, hein? E após também graduado, tá fazendo, na verdade, né, o seu pós, né? Sua pós-graduação em gestão de liderança. Pastor José Moraes de Almeida, bem-vindo. Bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa Boa noite. noite, né? Independe aí do momento em que os ouvintes vão estar tendo acesso a este conteúdo. Muito feliz em encontrar aqui o pastor Eberton, meu amigo. Nos formamos na mesma turma, primeira turma de teologia da FAAMA. Olha que legal. E nos encontramos agora aqui. Eu acho que tem que ver, viu, Diógenes, essa questão aí. Viram que tinha um pastor que era formado em matemática e trouxeram para fazer essa conta impossível aos olhos dos homens, mas possível aos olhos de Deus. Vamos agradecer ao pastor Fábio, né, que fez essa convocação para você estar aqui com a gente. Exatamente. Muito bom, mas é uma satisfação tê-lo aqui, viu? Mesmo entendendo ou não de matemática, você é muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai contribuir bastante com o nosso tema de hoje. Eu vou pedir pro Ken dar uma olhadinha. O microfone do pastor, aqui é ao vivo, né? O microfone dele não tá legal. Só desconecta para mim ali, a gente vai já ajustar ali, não tem problema. E aí a gente já vai dando sequência, né, o nosso estudo. Só desconecta e conecta de novo, acho que foi de uma entrevista que teve aqui. Eu acho que agora vai voltar. Agora, fala aí, pastor. Muito bem, agora foi, viu? Mas eles te ouviram, eles te ouviram ali. Eu aumentei do outro pastor. Bênção estarmos juntos. Legal. Aproveitando, pastor, faz oração pra gente, por favor. Vamos orar. Nosso Deus e bom Pai, gratos somos ao Senhor pela oportunidade de nos reunir em tão boas circunstâncias para estudar a Tua santa e bendita palavra. Amém. Fala a cada um de nós, ensina-nos a melhor te servir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, eu quero lembrar que você pode e deve interagir aqui com a gente. Nós criamos aqui um quiz que no finalzinho a gente vai estar deixando você participar através desse quiz. E para você ter acesso a esse quiz é muito simples, é só você mandar para a gente aqui no WhatsApp da rádio assim a seguinte frase: interativo. E você vai receber ali da nossa secretária, a Sandra, esse link para você clicar e você vai ter acesso, tá? À lição de hoje, que é a lição número 7, tá? E aí você vai respondendo ali, vai dizendo, né, o que você achou também. Pode mandar sua mensagem pra gente aqui pelo WhatsApp, fica à vontade, 9180101776. E como a gente fez na semana passada, você que está aí pelo YouTube, lá nos comentários, manda sua pergunta, faça o seu comentário, aproveita também, compartilha com outras pessoas, né? O nosso link lá. A gente quer alcançar o maior número possível de pessoas, porque esse tema é super importante para a gente que está buscando crescimento espiritual, tá bom? A gente vai dando uma sequência agora
a uma reportagem aqui da Aline Teles sobre o nosso tema de hoje. Vamos escutar e depois a gente já vem com as perguntas do programa de hoje. Cancelar uma pessoa é uma prática comum usada nas redes sociais nos últimos anos. E na cultura do cancelamento existe o Tribunal da Internet, sempre pronto a julgar. E diante de muitos julgamentos, surge a pergunta: existe um manual de boa conduta? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é, então, a lei de Deus? Hoje você vai aprender sobre isso com o enigma 10 menos 1 é igual a 0. O que isso quer dizer? Ouça o estudo de hoje e aprenda sobre os 10 mandamentos e como eles revelam o caráter de Deus. Curso Bíblico Interativo. Verdades para hoje. Tudo bem, então esse é o nosso tema de hoje e vamos entrar de cara com as perguntas. É claro que você também pode mandar a sua pergunta. Nós não prometemos responder todas as perguntas aqui, porque o nosso tempo, gente, é muito curto, o tema é vasto. Aqui é só para você começar, para você buscar mais, tá? E eu quero indicar para você pegar a sua Bíblia e acompanhar as leituras que a gente vai fazer aqui da Bíblia, tá? A primeira pergunta, eu queria que o pastor Josué respondesse para a gente. A gente ouve muito, pastor, falar aí de lei, né? Lei de Moisés, na verdade. Mas a pergunta que talvez muita gente se faça é quem, afinal de contas, escreveu os 10 mandamentos que estavam lá em 2 tábuas de pedra, né? Que foram escritos ali e tal, na época de Moisés. Quem foi que escreveu? Foi o próprio Moisés ou não? Muito bem, Diógenes e ouvintes aí da Novo Tempo e o pessoal também aí do canal, né? Adventistas Norte. A pergunta ela é bem elaborada porque ela já parte do princípio, as que estavam escritas nas tábuas de pedra. E é importante a gente voltar um pouquinho e entender o seguinte: o Antigo Testamento e especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados pelos hebreus de Torá. Torá significa lei. Então, eles têm assim, o livro da lei ou os livros da lei. Só que dentro de todo esse contexto, nós temos também o Decálogo, os 10 mandamentos. Os mandamentos nós vamos encontrar lá em livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Lá nós encontramos os 10 mandamentos. Não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagem de escultura e adorar, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não mentir, não dizer falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. Esses são princípios. Princípios são a gente, é isso aqui. E é interessante, você pergunta quem foi que deu, não é? O próprio Deus foi quem deu. E eu vou ler aqui um texto que é interessante, que é o texto que se encontra em Êxodo 31, verso 18. Esse texto diz assim, olha: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha. Só tem 2 momentos da Bíblia em que Deus escreve. Um é quando Jesus escreve na areia e o outro é quando Deus escreve os 10 mandamentos. Existia uma lei escrita por Moisés, o famoso livro de Moisés, os livros de Moisés. Mas dentro dessa lei existe uma parte ali que foi escrita pelo próprio Deus, que foram os 10 mandamentos. Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou a Moisés, e a missão de Moisés era repassar para o povo e chegou até nós hoje. Por isso que nós chamamos esses 10 mandamentos de a lei de Deus. Uma pergunta que alguém pode estar se fazendo, mas por que tábuas escritas em pedra? Ele recebeu as tábuas escritas em pedra. Ele recebeu realmente, estava no monte. E Deus talhou nas pedras essas tábuas, porque eram tábuas escritas e não existia papel naquela época, né? Moisés, ele vem exatamente lá do Egito, onde lá eles começaram a fazer o uso do papiro. Mas nessa época de Moisés, as tábuas, os escritos eram em pedras. Você tem inclusive achados arqueológicos desta época escritas em pedras. Perfeito. Pastor Eberton, chegou a tua vez agora, hein? Você está na mira. A pergunta é a seguinte: de acordo com a própria Bíblia, né? Quem é que deve observar os mandamentos? Porque alguns falam assim, os mandamentos eram só para o povo de Israel. Boa pergunta. Excelente pergunta.
E isso cabe uma reflexão bíblica. Nós temos alguns textos bíblicos que nos dá base a entender a resposta a essa pergunta. Primeiro deles é Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Apenas o 13 já responde, mas vamos ler o 14 também. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Sim. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É interessante que o sábio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele resume tudo o que ele escreve nessa sentença. E ele diz aqui que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A palavra mandamento aqui é mitzvah, que significa todas as exigências de Deus. É uma palavra sinônima à expressão que o pastor Josué colocou aqui, Torá. Ok? Então a mitzvah também são os escritos de Moisés, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, com uma terminologia grega chamado Pentateuco, 5 volumes. Então a Bíblia deixa claro que guardar mandamento não é apenas para adventista, para judeu ou para um povo específico em algum lugar do mundo. Guardar mandamento homem. Nós podemos lançar em outros textos. Eu vou citar para você aqui uma referência do diálogo de Deus através do profeta com o primeiro rei de Israel, Saul. Deus deu uma ordem para Saul eliminar os amalequitas, e Saul vai e deixa o gado, deixa os rebanhos e dá para o povo. E quando Samuel chega e percebe o balido, o barulho das ovelhas, diz a Saul: ei Saul, que barulho é este? Deus não pediu para exterminar com tudo dos amalequitas? E então ele argumentou: não, Samuel, porque nós vamos oferecer o rebanho a Deus. E Samuel então disse, inspirado por Deus, que Deus queria não sacrifícios, mas obediência. E o texto diz assim: porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obediência é o desejo de Deus, não só para um grupo específico, mas para todo homem. Perfeito. Muito bem. A próxima pergunta aqui que vem é a seguinte, né? Como é que Deus considera uma pessoa que observa toda a lei, pastor, mas quem sabe em algum momento ali ela comete um deslize, comete algum adultério, ou vem a roubar alguém? Ela guarda os 10, mas de repente ela tropeça, ela erra, adultera, comete algum erro. Como é que Deus avalia, como é que Deus vê uma pessoa assim? Muito bem. No livro de Tiago, capítulo 2, eu preciso fazer dar uma informação aqui importante, é que Martinho Lutero, quando traduzia a Bíblia, né, ele tinha uma relação muito forte com a Bíblia, uma relação muito forte com a doutrina da justificação pela fé. E, de certa forma, ele não gostava muito do livro de Tiago, porque Tiago ele é muito forte, muito contundente. Martinho Lutero chegou a chamar o livro de Tiago de o Evangelho de Palha, para você ter uma ideia. Por quê? Porque Tiago, ele realmente é aquela pessoa que vai direto ao ponto. E aqui, no capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, o verso 10 em específico, Tiago diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está aí, então, comprovada a matemática do título do nosso estudo de hoje. Para Deus, em termos de mandamentos, 10 menos 1 é 0.
O que é que Deus está querendo dizer para a gente com isso? O que é que Tiago está querendo nos transmitir? É que a lei como um todo, ela é santa, e o Paulo já diz, o mandamento é santo, justo e bom, e que a gente não pode considerar um mandamento menor que outro. Vocês vão estudar ainda aqui no curso bíblico sobre um mandamento que as pessoas esquecem. Olha, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Então Deus, ele considera todos os mandamentos em pé de igualdade. Neste sentido, nós estamos falando de uma transgressão deliberada. Nós estamos falando disso. O texto aqui de Tiago, ele está falando de uma transgressão deliberada. Eu estou escolhendo transgredir. Eu estou escolhendo preservar 9 e transgredir 1. Então a gente tem que entender esse contexto também. O que é que Tiago está dizendo? E o que é que Deus, então, sob a inspiração de Deus, ele está dizendo? Olha, é mesmo que você não tivesse obedecido nada. Porque se você segue os 9 e deixa 1 para trás, você está sendo culpado de todos. Por quê? Porque tudo é pecado. Entendi. Tudo é pecado. Você está querendo dizer que é diferente daquele indivíduo que, por um deslize, ele peca, mas se arrepende, volta a gostar. Exatamente. Aquele que quer continuar no erro premeditadamente, né? O texto aqui, ele se refere à escolha. Você está escolhendo. Aí você pode perguntar, e qual o mandamento? Você lê o capítulo lá na frente, Tiago vai dizer, não adulterarás. Ou seja, não adulterar estará onde? No decálogo, nos 10 mandamentos. Tiago está falando especificamente de quem? Dos 10 mandamentos. Escolher um mandamento para não obedecer é o mesmo que transgredir a todos. Exatamente. Alguns não entendem isso, né? Querem inventar que não se refere ali aos 10 mandamentos. Pastor Eberton, tem uma outra dúvida aqui que surgiu, que é com relação ao discípulo amado João. Ele chama ali de mentiroso e filho do diabo alguma pessoa, alguém que faz alguma coisa. Quem João chama então de filho de Satanás, filho do diabo e também de mentiroso? Você faz referência ao texto de João 8,44. É um versículo bem forte das Escrituras e muitas vezes esquecido. As pessoas não gostam muito de se deparar com esses textos que acabam chamando a atenção e falando sobre aspectos negativos da vida, né? É muito fácil você escolher passagens lindas, bonitas, né? E hoje existe no meio evangélico um grupo grande mesmo de pessoas que são cristãs e que entendem e aceitam que a Bíblia, ela contém a verdade, ela não é a verdade. Eles creem que partes das Escrituras são inspiradas e outras não. Então, quando chega nesses textos complicados, que falam forte contra o mal, eles muitas vezes se esquivam e dizem, não, isso não foi inspirado. Mas toda a Bíblia é inspirada. Nós cremos que a Bíblia é plenamente a verdade. E o texto de João precisa ser compreendido. Mas eu não vou começar por o Evangelho de João 8,44. João escreveu 5 vezes na Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª carta de João e ele escreveu o Apocalipse. Então nós vamos começar por 1ª carta de João, no capítulo 2. Nós leremos aí o verso 4 até o 6. Diz assim, aquele que diz, eu o conheço. 1ª carta de João, capítulo 2, verso 4 em diante. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nesse texto de João aqui, ele caracteriza quem é filho do diabo. Filho do diabo, aqui é aquele que diz eu conheço e não guardo. Esse aqui é o rebelde. Esse é o desobediente. É aquele que peca abertamente e não aceita o sangue que é colocado no santuário. Mas vamos lá para João
João, agora, Evangelho de João 8,44. Vamos ao texto-chave da pergunta. João 8,44 diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Interessante que essa frase aqui, pai da mentira, ela também pode ser traduzida do grego como pai do mentiroso. Então o diabo, ele é pai de quem? Ele é pai do mentiroso. E qual é o problema do mentiroso? O texto diz aqui, é que ele não se firma na verdade. E ele acaba reacendendo o espírito do próprio Satanás, que se levantou contra Deus no céu por ser insubordinado, desobediente e não se firmar na verdade. Então a pergunta diz aqui, a quem o discípulo amado chama de mentiroso e filho do diabo? É aquele que é rebelde, que não se firma na verdade. Ele conhece, o problema não é conhecimento. O problema é atitude para viver a verdade. Perfeito, perfeito. Só assim que a gente entende realmente a importância, né, da gente guardar os mandamentos de Deus, para a gente não ser considerado filho do diabo, porque ninguém quer nem dar um nome de Judas para ninguém. Imagina de filho de Satanás, né? Eu não gostaria nunca. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente vai ter ainda perguntas e ainda pergunta de ouvintes, tá? E você que está gostando aí, compartilha, tá? Compartilha lá o nosso canal no YouTube, para quem quiser também acompanhar, assistir a gente, youtube.com, aí você vai colocar ali /Adventistas Norte, né? E já vai achar a gente, veja lá o que está ao vivo. Se você quiser participar com a gente, é só mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 91 80 10 17 76. Se tem alguma pergunta aí, manda agora, a gente vai tentar pescar alguma. Se der tempo, o pastor Everton responde. Se não der tempo, o pastor José responde, né? A gente dá um jeitinho aí, rápido intervalo, e a gente volta já já com muito mais aqui para você. Você está ouvindo Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. As suas manhãs de segunda a sexta começam cheias de informação e música. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em queda de 1,27% a R$ 4,60. Manhã Novo Tempo. O governo federal autorizou um reajuste de 10,8% no preço dos medicamentos por todo o Brasil. Você ouve Manhã Novo Tempo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Posso pedir um estudo bíblico por carta? Claro, é só escrever qual estudo bíblico você quer e mandar a carta para a Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 7, CEP 12-300-970, Jacareí, São Paulo. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a... Ela tá acordando. Martina, você me ouve? Sim. Como se sente? Tô um pouco tonta, mas me sinto muito melhor. Parece que a transfusão de sangue foi um sucesso e você já está se recuperando. Que bom termos encontrado um doador a tempo. Em algumas semanas você poderá voltar para casa. Ai, que bom. Graças a Deus. Doe saúde. Doe vida. Doe sangue. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. A oração está intimamente ligada à saúde espiritual e mental. Você sabia disso? Olha o que acontece quando a gente ora. A ansiedade e a depressão diminuem e a nossa memória melhora.
Quer saber mais sobre os benefícios da oração? Então faça o nosso curso gratuito, Sentimentos, a Ciência do Existir, com videoaulas apresentadas pela doutora Rosana Alves. É só se inscrever no nosso site biblia.com.br. Este curso é um presente da Novo Tempo para você. Voltamos a apresentar Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje. Muito bem, estamos de volta com o nosso curso interativo, lição de número 7. O tema de hoje, 10 menos 1 igual a 0. Parece que essa conta não fecha, mas hoje nós estamos recebendo aqui, para falar desse assunto, o pastor Eberton Batista e o pastor Josué Moraes, que além de pastor, também já foi professor de matemática, né? Então ele está dizendo pra gente que essa conta fecha sim, e a gente já viu que ela fecha direitinho, porque quem fez a conta foi o nosso próprio Deus. Antes da gente seguir aqui com as perguntas, eu quero mandar um abraço com muito carinho para os amigos da rádio Iraticu, a FM 87.9. Eles estão retransmitindo o nosso curso interativo. Um abraço aí para vocês de Curralinho, Oeiras, você de Bagre, você de Limoeiro, você de Transcametá, você de Boa Vista. Que bom que você está conosco aí acompanhando esse curso interativo, tá? Olha, e tem gente que está me perguntando como é que eu faço para ter acesso aí ao material de hoje, Didi? Gente, é muito fácil. Quem já está acompanhando é o mesmo link de sempre. Nós criamos uma plataforma para que você tenha acesso ao conteúdo. Inclusive, se você, de repente, quiser ouvir os programas anteriores, está tudo lá para você. A gente pensou em tudo, né? E você tem ainda acesso ao material, ao quiz. Temos aí o quiz até o número 7, com as perguntas para você poder responder. E a gente dá aquele, né, vamos dizer, aquele brinde para você, para te incentivar, né? Um livro de presente, um ouvinte vai ganhar. Aquele que mandar a partir de agora uma foto, você tem que mandar uma foto, você ouvindo o programa agora, sozinho ou com a família, pode ser do seu computador ali, pode ser do seu celular, como é que você está ouvindo, você está dentro do carro, só não vai tirar você, pede alguém para tirar a foto no teu lugar, né? Manda pra gente aqui através do WhatsApp 9180 1017 76. Vamos continuar então com as nossas perguntas. E só lembrando, né, se você quiser ter acesso ao material do quiz, é só você pedir pra gente, olha, eu quero material, né, aí a gente vai mandar pra você. Vou pedir, inclusive, aqui pro Kênio, que tá com a gente hoje na transmissão, ele colocar o link lá, a Sandra vai passar pra você, tá? O link pra você colocar pra quem quiser já acessar diretamente. Vamos voltar agora, então. Eu quero pedir aqui pro pastor Josué responder, e depois o pastor Eberton vai responder a seguinte. A pergunta é essa aqui. Que mandamentos Deus deu pra gente? Já ficou claro, né? Temos aí os 10 mandamentos. Porém, alguns falam assim, tá, mas nós estamos na época do Novo Testamento, né? Os mandamentos já perderam a validade, né? A lei não era transitória? A gente ouve muitas pessoas falarem isso e as pessoas acreditam. Isso tem base bíblica, pastor Josué? É isso mesmo? Muito bem. Mandamento transitório, né? Olha, eu vou citar aqui alguns versos para você, um verso bíblico. O primeiro verso é de Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. O outro verso é o verso que está lá em Salmo 119, 142, que diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E a justiça, ela só se cumpre com base na verdade, baseada na verdade. E aí, a gente pode dar um salto lá para o Novo Testamento, para Jesus, no Mateus capítulo 5, e aí a gente vai encontrar o próprio Jesus dizendo para a gente acerca da lei e especificamente dos mandamentos. Capítulo 5 de Mateus, verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir.
porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí é interessante que lá, descendo ainda mais no capítulo, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Ou seja, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, meu amigo, são eternos. Os 10 mandamentos, assim como a palavra de Deus é eterna, os 10 mandamentos, eles são eternos. E é importante a gente ter essa noção da eternidade da palavra e da eternidade dos mandamentos, porque quando a gente ouve alguma interpretação ou algum texto, olha, esse texto diz que foi abolido. Espera lá, vamos ver o princípio básico. Qual é o princípio básico? A Bíblia diz que é eterno. Jesus diz que é eterno. Então, a gente tem algum problema, ou melhor, a gente tem algum problema de interpretação que tem que ser resolvido como? À luz da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, Diógenes e queridos amigos da Novo Tempo Belém, pessoal aí do Marajó, estou feliz com isso. E eu já soube que semana que vem o Amapá, né, Macapá, região de Macapá, a partir do dia 1º. A partir do dia 1º vão estar também recebendo essa maravilha. Então, para todos que estão recebendo essa bênção, a lei de Deus, ela é eterna. Amém. Porém, pastor, tem gente que pode estar dizendo assim, tá, mas Jesus muitas vezes foi acusado. Eu vi lá os escribas, os fariseus, falavam que Jesus queria mudar a lei, né? E dizem que Jesus ele foi meio que contra, né, a lei de Deus. Será que isso é verdade mesmo? Jesus foi contra a lei de Deus? Isso é uma perspectiva de muitas pessoas que dizem seguidores de Jesus. E isso deixa a gente um pouco preocupado, porque a Bíblia é clara sobre o assunto. Não há nada oculto sobre a relação de Jesus com a lei. Pelo contrário, há muita revelação. E eu queria voltar a um texto já lido e exposto pelo pastor, colega Josué, para que nós possamos pensar um pouquinho nele, que é Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Interessante esse texto, Diógenes, porque Jesus ele conhecia o pensamento das pessoas. Eles não tinham expressado ainda. Jesus diz: não penseis. Eu sei o que vocês estão pensando. Não, os líderes religiosos imaginavam que Jesus tinha vindo começar revogar a lei e começar uma nova religião a parte do judaísmo, e essa não era a proposta de Cristo. Então, antes deles expressarem, Jesus: não penseis. Jesus sabia o pensamento deles. E o que eles estavam pensando? Eles estavam pensando que Jesus iria acabar com o judaísmo e com a lei de Moisés. Então, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. É importante nós entendermos essa palavra revogar. Revogar, no grego, é kataluou. E esta palavra significa desfazer, tornar inválido, abolir, anular. Então Jesus diz: não penseis que eu vim kataluou, revogar, abolir, anular. Peraí, não vim para isso. Vamos compreender melhor. Não vim abolir nem a lei nem os profetas. Aqui agora ele está falando do quê? Ele está falando da Torá, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E não só deles, mas dos escritos proféticos que existiam até os dias de hoje. Ou seja, a Bíblia, eu não vim jogar a palavra de Deus. E ele segue. Ele diz: não vim para revogar. E ele reafirma: vim para cumprir. E eu conheço alguns irmãos evangélicos que, ao ler esse texto, eles dizem assim, pastor Josué: olha, Jesus veio e cumpriu. Eu não preciso mais cumprir. Ele já cumpriu, ele já completou a lei. Ou seja, agora após Cristo, nós não necessitamos mais da lei. Só que aí você precisa entender também o texto. A palavra cumprir aqui é plero no grego. Plero no grego significa completar, significa ratificar. Ou seja, Jesus veio não para revogar e abolir a lei, mas para dar um sentido mais amplo à lei de Deus.
Porque nos seus dias as pessoas não observavam como deveriam a lei. Eles viviam o legalismo. E observar a lei é muito mais do que ação, fazer, ou dizer às pessoas que você está fazendo, ou demonstrar que você está fazendo. Porque a lei é um princípio que deve ser vivido no coração, no interior. Por isso lá o profeta Jeremias diz que o desejo de Deus qual é? É escrever a lei no nosso coração, é imprimir a lei na nossa mente. Porque a lei tem que ser compreendida de dentro para fora e não simplesmente no exterior, nas práticas religiosas, no formalismo religioso, como os líderes daquela época faziam. Então foi isso que Jesus não concordou e ele veio para que ratificar a lei. Ele cumpriu, ele obedeceu a lei. E tem um outro texto que eu preciso ler. Desculpa, o tempo é apertado, mas eu preciso ler. João 15. Será que Jesus guardou a lei? Essa é a grande pergunta, porque eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão. Então o meu padrão é Jesus. A pergunta é muito simples. Jesus, o senhor guardou ou não guardou a lei? E olha o que Jesus responde. João 15. João 15, verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneça. Então Jesus guardou ou não guardou a lei? Guardou. Pronto. Então se eu sigo a Cristo, eu também preciso guardar a lei, os mandamentos do Pai. Eu achei até interessante esse texto que você usou aí de Mateus 5, porque se a gente olhar depois o contexto, Jesus está tornando a lei com mais significado, porque ele fala do adultério, que não é só a prática em si, mas o pensamento, desejar a mulher do outro também. Então, o sentido amplo. O sentido é amplo, né? Um comentário aqui de uma ouvinte, eu achei interessante, a Eulália escreveu assim: boa tarde, eu tenho muitos amigos que são cristãos e dizem que os testemunhos ou os testamentos estão reunidos em, quer dizer, os mandamentos, né? Ela quis escrever mandamentos, estão reunidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ela diz: eu não concordo e fico muito preocupada com essa posição. Qual a orientação de vocês, pastores? Dá para vocês responderem aí? Em um minutinho? Quem se atreve aí? Eu começo, o Eberton termina, vamos fazer aqui. Olha, sendo bem direto, né? Eulália, né? Eulália. Irmã Eulália e a todos os outros irmãos. Amar a Deus e amar ao próximo não é a substituição da lei, mas é tão somente o resumo da lei. A lei, ela é resumida exatamente aí. Quem ama a Deus não tem outro Deus diante de Deus. Quem ama a Deus não diz o seu santo nome em vão. Quem ama a Deus não adora imagens. Quem ama a Deus guarda o sábado. E quem ama o seu próximo também obedece os outros 6 mandamentos em amor a Deus e em amor ao próximo também. Então não há uma exclusão, uma substituição de mandamentos. O que há é um resumo. O resumo da lei é amar a Deus e ao próximo. E isso já está escrito na Torá. Exato. Quero só pontuar para completar o significado de resumo. O que é um resumo? O resumo é você falar tudo em poucas palavras. Resumo, você não tira nada, você fala tudo, mas em poucas palavras. Então, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não se refere só aos 10 mandamentos. A pergunta do doutor da lei foi sobre toda a Torá. Então toda a Torá se resume, quer resumir em tudo, se resume em 2 princípios. Lembrando, Diógenes, não dá para a gente ir a fundo aqui, mas ninguém tinha feito um resumo em 2 princípios da Torá. O máximo que alguém conseguiu chegar foi Miqueias, que chegou a um resumo de 3 princípios. Isaías resumiu em 6, Davi resumiu em 11. Então apenas Miqueias chegou a 13. Agora Jesus vem e resume em 2. Jesus é um grande profeta. Sim. É uma pena que não reconhece ele como Deus. É verdade. Bom, agora é o seguinte, eu estou esperando você mandar a sua foto. Você que está acompanhando aí, a gente semana que vem vai estar dando um brinde para quem mandar foto. Uma pessoa vai estar ganhando. Não esqueça de colocar o seu nome também, tá? Você até o final do programa pode mandar a sua foto para aqui, 9180
17 76. Não basta colocar sua foto. Eu quero que você mostre que você está acompanhando o estudo aí conosco. Na semana passada alguém postou com a família inteira. Está dando estudo bíblico lá com mais 10 pessoas. Olha que legal. Atenção agora, porque desta vez quem vai fazer a pergunta é o ouvinte. E quem vai responder a primeira pergunta aqui, eu acho que eu vou deixar o pastor Josué, tá? Pastor Josué, você responde aqui a pergunta da nossa ouvinte Águida. Coloca o teu fone aí, esse aqui, só para você ouvir a pergunta dela. E o nosso tempo tá correndo, amigo. A gente acha que não vai dar tempo, mas vamos dar um jeito aqui, tá? Pergunta da Águida. Boa tarde, eu me chamo Águida e moro no bairro Centro de Ananindeua. Eu gostaria que vocês explicassem o texto de Efésios 2,15, que afirma que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Vocês podem responder essa pergunta? Fácil, né, pastor? Essa, hein? Fácil, né? A pergunta da Águida. Águida é referente a Efésios, capítulo 2, verso 15. Eu me senti agora o Leandro Quadros aqui. Antes de responder, eu quero mandar um abraço, que eu estou aqui também com o chat. Eu acho que a Renata Kelly aqui é uma amiga de longa data, que foi professora comigo. Eu fui professor também na rede adventista. Eu acho que é a professora Renata, professora de geografia. Legal. Um abraço, professora, para você e para o Eduardo. Águida, vamos lá. Efésios 2,15, deixa eu ler aqui. Diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Águida, será que Paulo está dizendo que Jesus aboliu na carne dele os 10 mandamentos? A gente vai fazer o seguinte, vamos deixar a Bíblia, o próprio Paulo, no mesmo livro, responder para a gente. Aqui no capítulo 6 de Efésios, no verso 1, diz assim, Paulo dizendo, mesmo livro, só que 4 capítulos à frente. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, como que Paulo, no capítulo 2, verso 15, ele diz que Jesus aboliu os mandamentos na sua carne, mas agora, mais adiante, ele continua escrevendo, e lá no capítulo 6, verso 1, ele se refere exatamente a um dos mandamentos. A resposta, o que Paulo está se referindo no capítulo 2, verso 15, não são os 10 mandamentos. Qual era a problemática aqui de Paulo com os irmãos efésios, ou o que ele estava querendo ensinar para eles? Era que a circuncisão, ela não era mais obrigatória ela não era obrigatória para os gentios. O que foi que foi abolido na carne de Jesus? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós lemos no Evangelho que o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Ou seja, Deus elimina o processo ritual do santuário terrestre, mas não elimina os 10 mandamentos, porque senão a gente ia ter que imaginar que matar, roubar, adulterar, tudo isso estaria liberado. Mas não, Eulália e a todos os outros que talvez tenham essa dúvida, este texto se refere aos mandamentos em forma de ordenança, ou seja, se refere aos demais mandamentos, ou seja, aos rituais, especificamente a lei cerimonial, e o ponto nevrálgico aqui exatamente a exigência da circuncisão. Perfeito. Próxima pergunta aqui, quem responde é o pastor Eberton e quem faz é o ouvinte Denison. Coloca o fone aí, pronto, vamos lá. Boa tarde, sou o Denis Almeida, eu moro aqui em Marituba e eu gostaria de saber se é possível o cristão cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Se não, que diferença faz a gente guardar a lei? Só pergunta quente, hein, pastor? Excelente pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Com certeza ela vai esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas. Quando Satanás se rebelou no céu, um dos argumentos dele era exatamente envolvendo o tema dessa pergunta. Ele dizia assim, Deus faz leis que são impossíveis de serem guardadas, observadas.
E com isso ele foi disseminando uma rebelião contra Deus, até então que surgiu toda a problemática deles serem expulsos do céu por questão do pecado, virem para a terra, e hoje nós temos o mal de maneira tão vívida em nossos dias e acometendo tantas pessoas e muitas vezes até nós mesmos, né? É interessante, amigo, eu preciso ler alguns textos da Bíblia para responder essa pergunta. E vou começar com 1 João, no capítulo 3 e no verso 4. O que é pecado? O texto diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então João vai dizer aqui que anomia, na verdade, primeiro hamartia, pecado, e transgressão, anomia, são sinônimos. Então João aqui diz o seguinte: pecado é não fazer caso da lei. Todo pecado é ilegalidade, toda ilegalidade é pecado. Então o que João está dizendo aqui? Que quando eu não faço caso da lei, eu estou pecando. Tá certo? Então, transgredir a lei é pecado. A pergunta então é: pastor, mas eu consigo ter uma obediência perfeita à lei? Se você voltar comigo em 1 João 2, 1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu vou pular para o capítulo 5 e o verso 18. João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha que interessante. Então veja, eu preciso só separar duas coisas aqui. Primeiro, condição pecaminosa. E segundo, transgressão da lei. Um ato que viola a lei de Deus. Tá? Eu posso viver perfeitamente sem cometer atos que violam a lei de Deus? Em Cristo, sim. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Em nossa carnalidade, não. Mas em Cristo, e a pergunta dele é se o cristão consegue. O cristão, sim, porque ele está em Cristo. E, inclusive, a Bíblia recomenda que a gente viva sem pecar, no sentido de cometer atos conscientes de pecado. Não está falando de condição, porque a condição é intrínseca a nós. Eu, querendo ou não, sou pecador. Mas existem os pecados involuntários e aqueles que são conscientes. Então essa é a ênfase aqui. Eu consigo sim observar os mandamentos plenamente, ok? Com obediência perfeita, sem ação pecaminosa, em Cristo. Amém. Amém. Olha, o nosso tempo aqui está correndo, gente. E eu vou ter que resumir aqui com vocês as respostas, tá? Das próximas, para a gente não atrasar mais. A seguinte pergunta é para o pastor Josué, que eu acho que é muito importante. Como é que uma pessoa pode perder a salvação dela? Hebreus capítulo 10, verso 26 ao verso 28, nos ajuda a entender. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aqui nós temos um outro texto, Tiago, capítulo 1, que ele vai nos ajudar a complementar essa ideia. Tiago está logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 15, em diante diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e nem sombra de mudanças. Como é que uma pessoa pode perder a salvação? Ela pode perder a salvação se ela deliberadamente, depois que ela conhece, você está tendo conhecimento agora. Então, não abra mão desse conhecimento. Exatamente aquilo que você está conhecendo. E aquilo que o
A Bíblia é cheia de conceitos. Conceito de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se viram. E aqui o João deu mais um conceito. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Enquanto eu não conheço, eu posso dizer que eu nem peco. Mas quando eu passo a conhecer e eu negligencio, aí então eu entro no pecado. Isso porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, Exatamente. né? Olha, eu vou ter que pular uma pergunta, sinto muito, porque nosso tempo se esgotou. Então vamos para a última pergunta. Pastor Everton, responde para a gente. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e importante para a gente fazer, porque a Bíblia lá em Apocalipse apresenta quais são as características do povo de Deus remanescente. Eu queria que você dissesse para a gente quais são essas duas características que João aponta. Ok, Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. Então veja, vai indicar no que os santos estão perseverando. E vem então o texto no qual diz: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então as duas características é a observância dos mandamentos e a fé em Jesus. Quando nós voltamos no capítulo 12, verso 17, diz que o dragão se irou contra a mulher. Dragão é um símbolo de Satanás e a mulher é um símbolo da igreja. Satanás se irou contra a igreja e foi pelejar contra o restante da sua descendência, contra o remanescente da igreja, o povo que vai viver os últimos dias. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os mandamentos de Deus é claro para nós, é a lei, e essa vai ser o ponto de toque dos últimos dias, sobretudo o quarto mandamento, que vocês vão estudar um pouco mais à frente. Semana que vem. Ok? Mas também diz que o testemunho de Jesus é uma das características. Testemunho de Jesus e fé de Jesus, nós temos aí duas maneiras de interpretar isto. Testemunho de Jesus, nós também interpretamos como dom de profecia. Ok? Isso está lá em Apocalipse 19, 10. Lá diz que o testemunho de Jesus é o dom da profecia. Então a igreja remanescente teria o dom profético. Mas quando fala de fé em Jesus, faz uma referência também a um corpo de crenças, de princípios bíblicos que o remanescente iria viver. Não apenas o decálogo, mas teria sua fé fundamentada em todas as Escrituras, que foi exatamente os ensinos de Cristo quando esteve nesta terra. Perfeito. Perfeito. Eu quero só aqui registrar a participação dos nossos amigos aqui no nosso canal lá no YouTube, Adventistas Norte, o José Leomar, né, que está acompanhando aí, o Renato Rodrigues, o José Leonardo, que eu já falei, Leomar, né? O Luiz, olha, o Luiz, ele está acompanhando todo sábado, hein? Tô gostando, acho que ele é de São Paulo, se eu não me engano. Um abraço para você. Quem mais aqui? O pastor também apareceu aqui, eu acho, hein? Mandei um alô. Mandou também um alô ali. Enquanto ele tá falando, ele tá escrevendo lá também, né? Um alô para Edileuza, pro Kleber, Gleice Silva, Júnior Chaves, o pessoal também da Igreja do Marco lá tá acompanhando, olha só que legal. Todo mundo querendo assistir o pastor, né? Claro, tá certo. Deixa eu ver quem aqui, a Renata Kelly, Antônia Félix, a Ana, também ligadíssima com a gente. Um abraço para você, Antônia Maria, Socorro Costa, Fábio Borges e outros mais também. Obrigado pelo carinho. Gente, é o seguinte, agora aquele momento especial. Você vai pegar aí a plataforma, viu? Se você não pediu o link ainda, peça agora no WhatsApp da rádio. Você aí no canal lá no YouTube, nós colocamos ali para você o link para você acessar o material. Lá tem um quiz agora, tá assim, quiz 7. Você vai clicar agora no quiz, vai abrir para você uma tela com as perguntas do programa de hoje e você vai responder ali, tá? Tem que responder ali, tem tudo múltipla escolha. E aí você vai no finalzinho, na página 2, vai colocar os seus dados para que a gente saiba que você participou. E aí você vai estar concorrendo aí ao brinde na semana que vem. Deixa eu agora dar o resultado da semana passada. 2 ganhadores aqui, ó. Da lição número 6. É o Joléio Virgílio Evangelista Monteiro. Ele que mora na Cabanagem, olha, ganhou aí um livro, parabéns. E o Fábio da Silva e Souza, ele que mora no bairro Jurunas, também ganhou aí um livro. Vocês fiquem tranquilos, nós vamos enviar para você pelos correios, para vocês dois receberem o livro de presente, tá bom? Quero agradecer de coração aos nossos pastores que estiveram conosco aqui, começando com